Oi amores, tudo bem com vocês? Começando mais um videozinho aqui pro nosso canal, né? Tava sumida, fiquei uns diazinhos sem postar pra vocês, mas já voltei, vamos voltar com tudo essa semana. E eu quero muito que vocês deixem aí nos comentários os tipos de vídeos que vocês querem que eu traga, tá? Pode deixar que eu vou olhar um por um. E hoje o vídeo vai ser organizando essa penteadeira aqui, ó. Não tá tão bagunçada assim, mas ela tá com muita poeirinha e eu quero manter sempre limpo aqui, porque o meu quarto ele dá muita poeira. Então é melhor evitar, né, de acumular poeira, porque é uma coisa muito chatinha de limpar. Então bora lá comigo pro vídeo. Amigas, eu vou arrumar as gavetas também, que estão assim, ó, só a pura bagunça, porque na correria a gente acaba jogando tudo aqui pra dentro, né? Então acaba que vai ficando assim. Aí a de unha nem se fale, meu Deus.
Prontinho, amigas. Olhem a paz que ficou. Que tudo limpinho, ó. Isso daqui é a fiação que liga o ventilador, porque pra cá não tem tomada. Aí não tem como deixar ela, né? Aí aqui, ó. Tudo ok, organizado. Eu ver essas duas últimas gavetas pra vocês, porque meu celular descarregou. Mas aqui ficou assim, ó. Parece que tá bagunçado, mas tá organizado, porque tem muita coisa mesmo. Aí aqui a de unha ficou assim, ó. Essa outra aqui que tem paletas e remédios. E as minhas capinhas. E aí tem essa daqui, que é de maquiagem. Aí aqui eu deixo os carregadores tipo do meu relógio, do meu espelho. Aqui umas bugigangas e aqui outras bugigangas. Aí aqui, ó. Aqui em cima ficou desse jeito, que vocês já sabem, tudo organizadinho. Ó, tudo limpinho. Essa lâmpada aqui, vocês acreditam que eu comprei aqui na loja de 20 da minha cidade? Olha. E a iluminação dela é bem boa, tá? Ela é a pilha. E esse negocinho aqui, ó, mexe pra gente encaixar no celular. Muito boa. Esse vídeo, amigas, de uma organização de penteadeira já passou por uma mini faxina no quarto, né? Mas ficou perfeito, ficou tudo organizadinho pra começar a semana do jeito que eu gosto, que é tudo limpo. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. É isso, até o próximo, fiquem com Deus.